Olá, eu sou a Susana Chaves, diretora da Miranda by Sab. Bem-vindos ao Conversas com Miranda, o podcast onde se fala e muito de beleza. Vamos conversar sobre a pele e o cabelo, entrevistar os melhores especialistas e também algumas pessoas conhecidas. Esta primeira temporada tem o apoio da Ducrei, marca de dermocosmética que endereça as principais necessidades da pele e do cabelo. Estamos de volta ao podcast Conversas com Miranda. Hoje o tema é a dermatite seborreica. Tenho comigo o Dr. Alexandre Catarino, dermatologista. Obrigada por estar aqui connosco para nos ajudar a esclarecer estas questões sobre esta condição de pele que nem todos conhecem muito bem. Pode-nos explicar, de forma a que um leigo entenda, o que é exatamente a dermatite seborreica? Olá, obrigado pelo convite. A dermatite seborreica é uma forma de inflamação da pele. No fundo, é um tipo de eczema e que atinge as áreas mais ricas em glândulas sebáceas, nomeadamente o couro cabeludo, à volta do nariz, sobrancelhas, canal auditivo externo, área retroauricular e também, eventualmente, as áreas intertriginosas, como as axilas e as virilhas. É costume confundir-se com a caspa? Sim, no fundo, a caspa até pode ser considerada uma forma ligeira de dermatite seborreica. Sim. A caspa é muito frequente, no fundo, é como se considerássemos o grau 1 da dermatite seborreica. Okay, mas nem Aquela todas as caspas podem terminar em dermatite. Sim, no fundo é uma forma de dermatite seborreica, mas muito ligeira. Depois há formas mais graves, né, em que há mais vermelhidão, Sim. a escama, em vez de ser tão fina e branca, já é mais espessa, pode ser agarrada ao couro cabeludo. Claro. Também temos o envolvimento com vermelhidão e descamação com uma escama oleosa, frequentemente perto do nariz, nos surcos nasogeantes, nas sobrancelhas. E, no fundo, essa caspa é muito frequente, é uma forma muito ligeira da dermatite seborreica, que muitas vezes, nesse caso, as pessoas nem procuram o médico, mas, no fundo, é um estadio. Tal como a caspa, também estamos a falar de um fungo? Ou é diferente? Sim, o fungo, quando se fala do fungo da dermatite seborreica, tem a ver com a presença da Malassezia furfur, que faz parte da nossa flora, faz parte da flora da pele de qualquer um de nós. No entanto, há associação este fungo e a dermatite seborreica. Ou seja, nem toda a gente tem este fungo, mas nem toda a gente desenvolve a dermatite seborreica. Exato. Isso pensa-se que algumas pessoas possam ser mais sensíveis à presença deste fungo, desencadeando reações inflamatórias ao próprio fungo ou a componentes que ele liberta na sua fisiologia, ácidos gordos, triglicéridos que ele possa produzir ou alterar na pele, e depois há o organismo da pessoa que vai reagir a esses componentes, envolvendo uma reação inflamatória que depois dá origem à doença ou às manifestações da dermatite seborreica. E diferente pessoa para pessoa o tipo de manifestação, consoante também a fisiologia de cada um, é verdade? Sim, tem muito a ver com E isso. como é que se distingue, por exemplo, do eczema, de uma alergia? Quais são as características, para alguém que nunca teve, como é que as manifestações são diferentes? No fundo, pode ser considerado uma forma de eczema. Pois há outros tipos de eczema atópico, também muito frequente, eczema numelar. Em relação às alergias, o que distingue é sobretudo a localização das lesões. Muito envolvimento do couro cabeludo, há uma vermelhidão e descamação entre as sobrancelhas, à volta do nariz, atrás das orelhas. Isso, sobretudo a localização e o facto de ser algo crónico, pode dar alguma comichão, mas relativamente ligeira. Se falarmos no eczema atópico, a comichão vai ser mais importante. A alergia também varia. Geralmente a alergia tem a ver com contacto a um produto, alguma substância, ou até metais como o níquel. E existem diferenças desta inflamação, por exemplo, de um adulto para uma criança? As crianças podem ter dermatite seborreica? Sim, às vezes também podem ter dermatite seborreica, nomeadamente da crosta láctea. Nos bebés. A crosta é uma dermatite seborreica? Sim, certo. Nos bebés normalmente surge nas primeiras 2 a 3 semanas e dura até 3 meses. Pode ser um bocadinho mais, mas geralmente temos aquela escama aderente do couro cabeludo. Sim. E porquê é que isso acontece nos bebés? Pensa-se que tem a ver com o estímulo hormonal que passa da mãe ainda no sangue do bebê, e por isso com o tempo depois até é autorresolutivo, ou resolve espontaneamente. E depois, em pessoas que têm naturalmente a dermatite seborreica, geralmente surge a partir da puberdade ou adulto jovem, precisamente quando há estímulo hormonal para a produção do sebo, que no fundo não é que a pessoa tenha um excesso de sebo, mas tem a ver depois com essa interação entre o sebo, a malacésia e o nosso sistema, regular, o nosso sistema também imunitário. Claro. E é mais preponderante no sexo masculino ou no feminino, e porquê? É mais no sexo masculino. Provavelmente também tem a ver com esse componente
hormonal. Hormonal, sim. Então, sobretudo as mulheres, que não Sim. passamos por outras coisas, não é? Sim, sim. E esta estamos mais a livre. E o que é que pode agravar esta condição? O sol, o frio, a alimentação, o stress, por exemplo? Sim, o stress geralmente é um grande desencadeador desta patologia e Sim. vê-se muito na consulta, Sim. até jovens, na altura dos exames, Sim, sim. com o stress que a dermatite seborreica agrava bastante. Sim. Depois no tempo úmido e com o frio também tem tendência a agravar. Geralmente no verão até é uma boa época para a dermatite seborreica. Já lhe ia perguntar, porque existem outras condições, eu até gosto de chamar condições e não problemas. Por exemplo, a psoríase sabemos que tem tendência a melhorar com a exposição solar, não é? É o caso aqui também da dermatite ou não tem essa indicação? Sim, a dermatite seborreica também com o sol tem sempre algum efeito anti-inflamatório, certo. um tempo menos úmido. Mas sempre com protetor solar, não é? Sim, claro. Isso Sim, sempre, o objetivo não é apanhar sol para lógico. melhorar a dermatite seborreica. Então, aos primeiros sintomas, o que é que uma pessoa que nos esteja a ouvir e que perceba destes primeiros sintomas, que se aperceba, que tipo de ajuda deve procurar? É primeiro ir a uma farmácia pedir conselho? É recorrer logo a um dermatologista? Quais são os primeiros passos a dar? Depende, se for uma condição ligeira, depende muito. Se a pessoa tiver fácil acesso a um dermatologista, creio que será sempre Sim, melhor, até pelo diagnóstico diferencial, que às vezes claro. pode parecer uma dermatite seborreica e não o ser. Mas a pessoa também pode ir à farmácia, iniciar com tratamentos cosméticos, Sim, também já com algum efeito terapêutico na dermatite seborreica. Temos sim. shampoos, temos cremes, geralmente também bastante eficazes, que a pessoa pode iniciar por esses Sim, e tratamentos. depois se vir que não tem melhoras, aí recorre ao Pois realmente, se não dermatologista. resolver, então procurar o dermatologista para realizar Sim, claro. tratamento com tópicos antifúngicos, corticoides tópicos, queratolíticos, com efeito anti-inflamatório. Isso são os ingredientes que devemos procurar numa gama para cuidar deste tipo de condição? Sim, geralmente estas gamas têm componentes com efeito antifúngico, anti-inflamatório, podem ter também queratolítico, no fundo remover as escamas. E no tratamento cotidiano, assim, no dia a dia, o que é que devemos privilegiar ou evitar? Falando, por exemplo, de os banhos mais quentes, mais frios, usar no inverno, por exemplo, usar roupa mais quente ou mais fresca. O que é que devemos fazer? Sobretudo assim, lavar de forma suave, não ser demasiado agressivo, com uma água morna, acho Sim. que será sempre o mais indicado. Portanto, os banhos, por norma, deverão ser mais tépidos do que Sim, aquele banho quente. sim, banho rápido, com água Sim. pouco quente. É sempre importante nas condições inflamatórias da pele para não agredir ainda mais a pele Sim, e a remover sim. a gordura natural e os constituintes normais da pele. Mas nem tanto muito quente, nem tanto muito frio, Sim, não é? sim, sim. Ali o meio termo é que está o bom senso, como Claro. se costuma dizer. Muito bem. Como é que deve ser feita a aplicação, no caso de produtos cosméticos, de aplicação tópica, que tipo de cuidado temos que ter? Estamos a falar por vezes de situações de inflamação. Há alguma maneira específica para aplicar, no sentido de massajar ou de colocar com um cataplasma, colocar uma camada espessa, uma camada fina? Geralmente no tratamento das condições de pele, nos tópicos, recomendamos uma camada fina. Também não é preciso pôr um excesso de tratamento, até porque não é por pormos muito creme que a condição se vai resolver de um dia para o outro. Geralmente requer alguns dias. Claro. E depois é importante um tratamento de manutenção. Sim. Sendo que os cosméticos são tratamentos muito seguros, a pessoa depois pode manter. Exato. Em relação ao shampoo, um shampoo próprio para a dermatite seborreica, pelo menos umas 2 a 3 vezes por semana, deixa atuar alguns minutos. Se depois a condição estiver muito controlada, talvez basta utilizar o shampoo uma vez por semana. Quando está pior, 2 ou 3 vezes por semana. Em homens que tenham barba e tenham dermatite seborreica ao nível da barba, em que é mais difícil aplicar um creme, podem também passar o shampoo pela barba ou até pela área pré-esternal, se também tiver uma dermatite seborreica nessa zona. E cremes do rosto, 1 ou 2 vezes por dia, no rosto todo. Geralmente os cosméticos não é necessário aplicar só na zona da dermatite seborreica, mas podem aplicar em todo o rosto, também como são creme hidratante. Está preparado São também muito para bem hidratar, tolerados, não é? Sim. não são demasiado agressivos. Sim. E têm uma boa relação efeito e risco. Benefício, sim. Falou portanto, do couro cabeludo. Eu sei que na caspa, por exemplo, existe o facto de termos que usar o shampoo específico, mas depois no intervalo, no intercalado, que
também deve ser aplicado um shampoo específico para esses intervalos e não o shampoo chamado dia-a-dia. Isso também acontece na dermatite seborreica? Sim. Ou seja, há um shampoo de ataque e depois há um para o intervalo que não deverá ser o do dia-a-dia. Confere também com esta condição? Sim, na possibilidade de utilizar um shampoo de frequência próprio para a dermatite seborreica será sempre mais útil. Conveniente. Um não tão agressivo, talvez para as fases mais exuberantes da doença, digamos assim, mas se de manutenção puder usar um próprio, conseguirá manter as remissões, ou seja, os períodos sem doença, mais alargado possível, que no fundo é o que a pessoa depois pretende. Sim, também para evitar os constrangimentos da doença, o impacto, a comichão, o facto de ver a caspa. E existe, ou seja, há uma solução que possa ser considerada permanente? Existem, por exemplo, comprimidos, suplementação que façam com que isto seja controlado durante um espaço de tempo maior na vida das pessoas? Não há uma cura definitiva. Isso é uma coisa que eu digo sempre às pessoas. É preciso ir tratando. Às vezes mais, às vezes menos, consoante as fases do ano e de stress da pessoa. Mas não é fazer o tratamento 15 dias, fica boa e depois para. Não resolveu. Não, é mesmo porque o objetivo não é curar, é ir tratando, no fundo. Em relação a suplementos, há alguns no mercado, mas a eficácia acho que é relativa. E depois, em casos muito exuberantes de dermatite seborreica, pode-se dar medicamentos antifúngicos orais, mas por curtos períodos e é só em casos excepcionais. E mesmo assim não terão um efeito curativo, mas sim capacidade de controlar dermites seborreicas muito exuberantes. Sim, e se calhar mais também a nível do sistema imunitário, a capacidade que o corpo tem também de reagir a esta agressão, que acaba por ser uma agressão. Sim, a pessoa não tem alterações da defesa. Não tem as não defesas em baixas, nem alto. Não é autoimune. Autoimune a pessoa, o nosso sistema imunitário está a atacar componentes do nosso próprio organismo. No fundo, reconhece como estranho algo que é nosso. Neste caso, não é assim, não é uma doença autoimune. Exato. Muito bem. Então, agora para resumir e se calhar para terminar de tudo o que falámos, qual é que seria o conselho que considera ser o mais importante para alguém que vai ter consigo uma primeira vez uma consulta ou para alguém que nos esteja a ouvir e para quem isto seja uma preocupação, assim, o conselho mais importante que daria? Sobretudo não dar demasiada importância à doença, porque muitas vezes esse próprio stress depois também desencadeia um ciclo vicioso, e ter noção que realmente é preciso ir tratando a doença e não esperar uma cura definitiva. E se a pessoa também aceitar isso e depois ir fazendo o tratamento, geralmente aguenta muito bem, quase sem sintomas. Sim. Muito bem, Dr. Alexandre, muito obrigada por nos ajudar a esclarecer aqui e dar aqui um bocado de luz ao fundo do túnel a quem nos ouve. Obrigada, até uma próxima. Obrigada. Espero que tenham gostado deste episódio dedicado à dermatite seborreica. A resposta do CREI para esta condição é a gama Quelual DS, que pode encontrar em farmácias e para farmácias. Leia mais sobre este tema em miranda.sap.pt.